Olha, hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais difíceis e debatidas da Bíblia, a do voto trágico de Jefté. É uma daquelas histórias que mostram como a busca desesperada por aceitação pode levar um herói, sabe, a uma catástrofe pessoal. E tudo isso por causa de uma promessa. Uma promessa terrível. Imagina a cena. Ah, minha filha, você me pôs de joelhos. É com essa frase, com essa angústia toda, que a maior vitória de Jefté vira sua maior tragédia. Ele fez um voto ao Senhor, e agora não tem como voltar atrás. Mas afinal, que promessa era essa? Como é que um grande líder chegou a um ponto de desespero assim? Bom, para a gente entender essa história complexa, vamos seguir a jornada dos Jefté passo a passo. Primeiro, as origens dele como um herói rejeitado. Depois, a sua incrível ascensão ao poder. Aí vem o voto precipitado, aquele que selou o destino dele. Na sequência, a gente vê a vitória magra que ele conquistou e, por fim, vamos explorar todo o legado de controvérsia que essa história deixou para trás. Tudo começa, na verdade, na rejeição, porque antes de ser esse comandante aclamado, Jefté era um pária, um homem que desde o dia em que nasceu teve sua identidade forjada pela exclusão. E essa rejeição foi brutal, sabe? E o pior, veio de dentro da própria casa. Pelo fato de ser filho de uma prostituta, os próprios meio-irmãos dele o expulsaram, dizendo na cara dele: "Você não vai receber nada da herança do nosso pai." Pensa só, ele era um guerreiro valente, mas para a família, a origem dele era uma mancha que não saía. Mas aí, exilado, Jefté não some no mapa. Pelo contrário, ele dá a volta por cima. Lá na terra de Tobi, ele junta um bando de desocupados, basicamente outros caras que também viviam à margem da sociedade, e vira o líder deles. É uma reviravolta e tanto, né? O cara que foi expulso pela elite agora comanda seu próprio exército de excluídos. Isso mostra a resiliência dele, claro, mas talvez já dê uma pista de um lado meio imprudente. E é bem aqui que a história dá aquela virada cheia de ironia. Uma crise nacional faz com que os líderes de Israel tenham que repensar. E repensar justamente sobre aquele homem que eles tinham descartado. Então, o que acontece? Os amonitas estavam atacando e Israel precisava, para ontem, de um líder militar experiente. No meio do desespero, os anciãos de Gileade vão bater na porta de quem? Do Jefté, é isso mesmo. A mesmíssima elite que o rejeitou agora estava lá, praticamente implorando pela ajuda dele. A necessidade deles virou a grande oportunidade de Jefté. E é nesse momento que a gente vê a astúcia do Jefté. Ele não diz sim de cara. Não, não. Ele negocia. Ele saca o desespero dos caras e usa isso a seu favor para exigir o prêmio máximo. Não só o comando militar temporário, mas o governo permanente sobre as mesmas pessoas que o expulsaram. Ele queria o poder que, por direito de nascença, tinha sido negado a ele. E olha que interessante, antes mesmo de partir para a briga, Jefté mostra um lado que ninguém esperava. Ele não age como um mercenário qualquer, mas sim como um estadista. Ele manda mensageiros para o rei inimigo com um argumento diplomático, olha, impecável, baseado em 300 anos de história. Isso mostra que ele não era só força bruta. Ele era um estrategista e tentou, sim, evitar a guerra de todo jeito. Só que a diplomacia não funcionou. O rei de Amon não quis nem saber. Então, não teve jeito. O palco estava montado para a batalha e é exatamente nesse momento, nessa tensão toda, que Jefté comete o erro que vai definir o resto da vida dele. Bom, agora a gente chega no coração da tragédia. É nesse momento de pressão máxima que a fé de Jefté bate de frente com a insegurança mais profunda que ele carregava. E isso leva ele a fazer uma aposta terrível e, como vamos ver, totalmente desnecessária com Deus. E aqui está talvez a ironia mais cruel de toda essa história. O texto bíblico deixa muito claro, o Espírito do Senhor já estava com Jefté antes de ele fazer qualquer promessa. Ou seja, ele já tinha o poder, já tinha o favor de Deus, a vitória já estava garantida. O voto que ele estava prestes a fazer era, tragicamente, desnecessário. E as palavras exatas do voto foram essas. Um voto totalmente impulsivo, que talvez nasceu daquela insegurança de um homem que passou a vida inteira tendo que provar o seu valor. Ele tenta barganhar com Deus, prometendo sacrificar a primeira coisa que saísse da casa dele para encontrá-lo. Uma promessa, nossa, super vaga e perigosíssima. E a vitória no campo de batalha? Veio, foi garantida, como se esperava. Só que o preço dessa promessa não seria pago com terras ou tesouros, mas com algo infinitamente mais precioso.
A vitória militar foi simplesmente esmagadora. Ele detonou 20 cidades, subjugou os amonitas. Para Israel, ele era o herói do momento, um salvador. Mas esse triunfo todo em público estava prestes a bater de frente com uma devastação pessoal sem tamanho. E aí vem um momento de puro horror. Quando ele volta para casa, em glória, a primeira pessoa que sai para festejar com ele é a sua filha, sua única filha. A maior alegria da vida dele vira, naquele instante, o símbolo da sua maior desgraça. Aquele voto impensado volta para assombrá-lo do pior jeito que se pode imaginar. A reação da filha é algo extraordinário. Em vez de se desesperar, de ficar com raiva, ela mostra uma coragem, uma submissão que é difícil de entender. Ela aceita o voto do pai. O único pedido dela é ter 2 meses para lamentar com as amigas. E um detalhe importante: ela não ia lamentar a morte em si, mas o fato de que morreria virgem, sem deixar descendentes. Mas a história não acaba aí não. A ambiguidade do que aconteceu depois disso gerou séculos e séculos de debate. A grande pergunta é: Jefté realmente sacrificou a própria filha? Esse debate todo se resume a 2 interpretações principais. A primeira, que é a mais chocante, diz que sim, ele a ofereceu como sacrifício humano literal. Os argumentos para isso? Bom, o uso da palavra holocausto, que significava uma oferta totalmente queimada, e, claro, o desespero total de Jefté. Já a segunda interpretação defende que ela foi sacrificada de outro jeito, foi dedicada a uma vida de virgindade perpétua servindo a Deus. Isso, naquela cultura, era uma tragédia enorme porque encerrava a linhagem da família. E os argumentos para essa visão são que ela lamenta a virgindade, não a vida, e que o sacrifício humano era visto como uma abominação pela lei de Deus. O texto que encerra a história é bem vago, talvez de propósito. Diz que ele cumpriu o voto, e logo em seguida acrescenta que ela não teve relações com homem algum. Essa ênfase toda na virgindade dela é o principal motivo pelo qual muitos estudiosos acreditam mais na interpretação da dedicação perpétua e não na morte literal. Mas olha, seja qual for a interpretação correta, o impacto foi gigantesco. Esse evento acabou criando uma tradição anual em Israel. Todo ano, por 4 dias, as mulheres saíam para lamentar o destino da filha de Jefté. Virou uma lembrança eterna dessa história tão trágica. E no fim, a gente fica com essa pergunta, né? Herói da fé ou vítima da própria tolice? Porque, por um lado, Jefté é listado lá no Novo Testamento como um herói da fé, um cara que, pela fé, conquistou reinos. Mas, por outro lado, a história dele é um aviso muito poderoso sobre as consequências de fazer promessas sem pensar, de ter uma fé manchada pela insegurança, um líder brilhante, mas um pai devastado. É uma história complexa que nos faz pensar e muito sobre o que é fé, o que é poder e o que é sacrifício.